porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Oséias capítulo 6, versículo 6. Lá no Novo Testamento, em um dos evangelhos, eu não vou lembrar agora, Jesus, ele pergunta para os fariseus se eles não entenderam isso, porque já havia passado muitos e muitos anos que Deus tinha falado através do profeta Oséias que ele prefere misericórdia ao invés de sacrifícios e ele prefere o conhecimento de Deus muito mais do que os holocaustos. E naquela época as pessoas não tinham entendido isso e muita gente hoje continua sem entender. É impressionante como a palavra do Senhor ela é sempre viva e ela tem sempre algo para nos ensinar. Se a gente for olhar lá em Números, em Deuteronômio, em Juízes, os sacrifícios, até mesmo mais para frente, mas naquela época quando eles foram instituídos, os sacrifícios eles eram uma forma de adoração a Deus, uma forma de pedir perdão para Deus, uma forma de se conectar com o Senhor. Então, havia sacrifícios para expiação de pecados, havia sacrifícios para adoração e tantas outras coisas. E hoje nós podemos trazer esses sacrifícios e holocaustos como o nosso culto racional a Deus. Sabe? Quando eu vou ao culto, eu adoro a Deus, eu glorifico ao Senhor. Quando eu ouço a palavra, quando eu digo glória a Deus e aleluia, eu estou sacrificando, eu estou prestando os meus sacrifícios a Deus, eu estou pedindo perdão pelos meus pecados, eu estou adorando a Deus e glorificando a Ele. Mas o Senhor, Ele pede que a gente tenha misericórdia e que a gente conheça Ele, porque isso vai agradá-lo mais do que aqueles sacrifícios, aqueles holocaustos. E é muito interessante que Deus ele não diz que Ele não gosta de sacrifícios, que Ele não gosta de holocaustos, porque o Senhor se agrada muito com o nosso culto racional. Mas mais do que isso, o Senhor se agrada quando a gente tem misericórdia das outras pessoas. E o que é misericórdia? É quando a gente abre mão de um direito que a gente tem de punir alguém. O Senhor teve misericórdia de nós quando Ele abriu mão do direito de nos condenar. Quando Jesus, Ele era o único cara que foi perfeito, o único cara que podia dizer pra gente que a gente ia tudo pro inferno porque a gente não merecia o céu. E Ele nos libertou do peso do pecado. Ele nos deu a chance de não irmos para o inferno. O Senhor, Deus, Ele teve misericórdia de nós quando Ele não nos deu aquilo que a gente merecia. E depois o Senhor nos dá a graça, que é nos dar aquilo que a gente não merece. Sabe, a misericórdia é quando a gente não recebe o que a gente deveria receber. E a graça é quando a gente recebe aquilo que a gente não deveria receber. E o Senhor pede para que a gente tenha misericórdia das outras pessoas, abrindo mão de ter razão. E isso particularmente é bem difícil para mim, porque eu sempre quero ter razão. Mas eu tô aprendendo. E o Senhor diz que a gente precisa abrir mão de ter a razão, a gente precisa ter misericórdia desse mundo. E quando eu falo desse mundo, eu falo de todas as pessoas, inclusive aquelas pessoas que te fazem mal, inclusive a sua família, inclusive os seus amigos, inclusive os teus inimigos, aquelas pessoas que te detestam, aquelas pessoas que fazem de tudo para aprontar com a sua vida, que vivem reclamando e que vivem falando mal de você. É dessas pessoas que você precisa ter misericórdia. E o conhecer a Deus é muito mais interessante do que os holocaustos. Por quê? Porque quando a gente oferece um holocausto, a gente envia algo para Deus. É simplesmente uma oração, é simplesmente um pedido, é simplesmente algo assim. Mas o conhecer a Deus é quando a gente pega a palavra dele e a gente estuda o Senhor. A gente tem um relacionamento com Jesus. Um relacionamento que não pode ser baseado em cultos. Porque hoje em dia a gente não pode fazer um culto porque a gente não pode ter aglomeração de pessoas com toda essa crise. Mas a gente pode ter um relacionamento com Jesus. E o relacionamento, aquele relacionamento que Jesus veio restituir.
Porque lá no Éden, quando o homem pecou, ele perdeu esse relacionamento com Deus. E Jesus, sendo perfeito, fez com que a gente tivesse de volta a chance de ter esse relacionamento. E agora cabe a nós nos entregarmos verdadeiramente a Jesus, lermos a sua palavra, orarmos a Ele, pedir sabedoria, pedir amor, pedir misericórdia. Cabe a nós termos um relacionamento com Jesus, um relacionamento com Deus, porque Ele quer que todo mundo seja salvo. Ele já fez a parte dele, Ele é o juiz e Ele já entregou alguém para morrer pelos nossos pecados. Agora resta a nós aceitarmos esse presente e vivermos uma vida de adoração a Deus. Não só com sacrifícios e holocaustos, mas com boas obras, tendo misericórdia e tendo um relacionamento com Ele. Essa é a palavra que eu tenho para trazer para vocês nesse momento. E eu espero que ela fale muito com vocês. Tenham um excelente dia e aproveitem essa quarentena para fazer algo de útil, que é ter um relacionamento com Jesus e mostrar as boas obras do céu aqui na terra, para que os homens glorifiquem ao Deus que está no céu. Tenham um ótimo dia.